turma de Estruturas Algébricas 2, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre o processo de adjunção de raízes para construir corpos, extensões de corpos. Relembrando, na exposição anterior a gente falou que L é uma extensão do K quando você tem que L contém K, ou seja, tem K e L corpos. Então, quando L contém K, a gente diz que L é uma extensão de K. E o que a gente queria fazer era quando você tem um elemento alfa pertencente a L. Vamos, por enquanto, supor que esse alfa não pertence a K. Para ter mais sentido o que a gente vai fazer. Porque se o alfa já estiver em K, o corpo que contém K e alfa é o próprio K. E a gente queria encontrar quem era o corpo que contém K e contém alfa. Aí a gente, pela a discussão que a gente teve na exposição anterior, bem, se tiver o elemento alfa, tem que ter alfa ao quadrado, tem que ter alfa à terceira, e assim sucessivamente. Então, na realidade, teria que ter também essas hipóteses de alfa multiplicado pelos elementos de K. Então, teria que ter A1 vezes alfa, A2 vezes alfa 2, A3 vezes alfa 3 e a soma entre eles. Então, também teria que ter A4 vezes alfa elevado a 4 e também teria que ter apenas os elementos do corpo, a zero. E até colocar aqui um elemento da forma AN alfa elevado a n. Então, esse corpo que a gente procura, ele tem que ter elementos dessa forma, no mínimo. No entanto, isso aqui nada mais é do que um polinômio de grau n com coeficientes no corpo K avaliado em alfa. Ou seja, se eu pegar o polinômio P de x pertencente a K de x, dessa forma aí, P de x como sendo A0 mais A1x até ANx elevado a n, essa expressão aqui nada mais é do que P de alfa. Isso aqui é exatamente igual a P avaliado em alfa. Ou seja, esse corpo que a gente está procurando, que na exposição anterior nós chamamos de K com um alfa assim, entre colchetes, nada mais é do que o conjunto de todos os polinômios avaliados em alfa, onde esses polinômios pertencem ao anel de polinômios com coeficientes no corpo. Como o corpo aqui é K, então f de x pertence a K de x. Foi isso que a gente começou a falar na exposição anterior. Aí dizemos que um elemento alfa ele é algébrico quando ele é zero de algum polinômio desse tipo, ou seja, alfa é algébrico sobre K quando existe um polinômio com coeficientes nesse corpo, K de x, tal que P aplicado a alfa é igual a zero. E a gente explicou o porquê disso, né? Porque quando você está fazendo essas operações aqui, você está fazendo operações finitas, envolvendo apenas as operações do anel no corpo, no caso aqui, que são a adição e multiplicação. Bem, aí depois disso, nós falamos o que é um polinômio ser irredutível, né? O polinômio, dentre todos os polinômios para os quais alfa se anula, aquele que tem menor grau e é mônico, só vai ter um, ele é um polinômio que é irredutível e é chamado polinômio irredutível de alfa sobre K. Eu não vou escrever aqui novamente, mas é isso, o polinômio irredutível de alfa sobre K é o polinômio que é mônico de menor grau, tal que... Vou chamar isso aqui de P, para não ter que ficar escrevendo o tempo todo, tá? P de x. P aplicado a alfa é igual a zero. Agora, nosso objetivo na exposição de hoje é mostrar que esse conjunto aqui, dessa forma, todos esses elementos dessa maneira que a gente estava procurando o corpo desse jeito, nós vamos demonstrar que quando o elemento é algébrico, realmente isso aqui forma um corpo. Essa soma desse tipo aqui é um corpo. A gente até fez isso na exposição anterior para o elemento alfa igual a raiz quadrada de 2 sobre Q.
Antes disso, eu vou fazer mais um exemplo aqui, que agora é um exemplo do livro, que é a mesma situação que eu vi na exposição anterior, mas agora para a raiz cúbica de 2. Então vamos considerar, nós vamos querer encontrar quem é Q, o elemento aqui alfa, e esse elemento alfa é a raiz cúbica de 2. Bem, pela definição, isso aqui seria exatamente igual seriam todos os polinômios com entrada nos racionais avaliados em raiz cúbica de 2. Então seriam os elementos da forma assim: A0 mais A1 vezes raiz cúbica de 2, A2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Vou colocar mais um para poder a gente fazer com a discussão. A3 vezes raiz cúbica de 2 ao cubo, até um elemento aqui AN, raiz cúbica de 2 elevado a n, onde esses coeficientes daí, todos eles pertencem a Q, e esse número aqui, n, é um número natural. Porque esse aqui não é fixo, não. Não quer dizer que você vai ter sempre 5, digamos, 10, não. Isso pode, tem hora que vai ser n igual a 1, 2, são todas as somas desse tipo. Que nada mais é do que, se você reparar bem, são todos os polinômios P avaliado em raiz cúbica de 2, onde P de x pertence a Q de x. A mesma coisa. Só que agora, pensando como antes, você pode dizer, professor, não acha que o senhor colocou esses termos aqui a mais, não? Ó, porque raiz cúbica de 2 ao cubo já dá 2, 2 vezes A3 não é um número racional, já está aqui, ó, não já está contemplado quando eu escrevo assim A0, representando todos os números racionais? É, a gente pode tirar esse. O próximo, que seria A4, raiz cúbica de 2 à quarta, vai dar 2 vezes A4 raiz de 2, que é isso aqui, ó. É um coeficiente racional vezes raiz cúbica de 2, que já está aqui também. Então, na realidade, você pode dizer todos esses termos aqui não precisaria colocar, porque eu tenho aqui já, ó, esses três primeiros que já engloba todas as outras situações. É verdade, você pode dizer isso, dizer até nem colocar essa parte aqui. E isso foi fácil de ver porque era raiz cúbica de 2. Mas, por exemplo, na exposição anterior, que era raiz quadrada de 3 mais raiz de 2, já ficou mais complicado. E quando for um número irracional mais complicado do que esse, digamos, raiz quadrada, aí dentro da raiz quadrada tem raiz de 2 mais raiz cúbica de 6, dentro da própria raiz. Como é que você vai fazer? Fica mais difícil de você ver. E agora nós vamos utilizar a linguagem dos polinômios para ficar mais fácil de ver isso. Quem é o polinômio irredutível de raiz cúbica de 2 com relação aos racionais? Bem, primeiro é um polinômio mônico, ou seja, o coeficiente que multiplica a maior potência de x é 1. A gente sabe que raiz cúbica de 2 é um zero do polinômio x ao cubo menos 2. Esse aqui serve como polinômio irredutível, ele é irredutível. Ele serve como um polinômio irredutível de raiz cúbica de 2 sobre Q. Serve, né? Porque além de raiz cúbica de 2 sobre Q ser um zero desse polinômio, ele é um polinômio único e é um polinômio irredutível pelo critério de Eisenstein. Conclusão, esse aqui é o polinômio irredutível de raiz cúbica de 2 sobre Q. E eu vou escrever isso aqui de P de x para não ter que ficar o tempo todo escrevendo irredutível de raiz cúbica de 2 sobre 3. Aí o que a gente vai fazer? Nós sabemos que vale a divisão euclidiana quando você tem um anel de polinômios sobre um corpo. Então eu posso dividir qualquer que seja o polinômio por esse aqui. A gente pode fazer isso, ou seja, quando eu dividir um polinômio qualquer, f de x por x ao cubo menos 2, nós vamos encontrar um quociente, que não importa muito, o quociente não importa, mais um resto, e o resto sempre importa. E a propriedade que vale da divisão euclidiana é que o grau do divisor, o grau de x ao cubo menos 2, é sempre maior do que o grau do resto, o grau de r de x. Como o grau de x ao cubo menos 2 é igual a 3, então o grau do resto é igual a, no máximo, 2, né, que ele é menor. Pode ter outra coisa também, que o r de x pode ser igual a nulo, ou a divisão é exata, ou o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Isso quer dizer, então, ó, que o r de x, como o grau dele é, no máximo, 2, que o r de x ele é necessariamente da forma a mais bx mais c
x ao quadrado. Não tem um termo aqui ao cubo, porque o grau dele é no máximo 2. E uma coisa boa é que agora eu posso calcular f de alfa nessa expressão toda. Quando a gente calcular f de alfa nessa expressão toda, f de raiz cúbica de 2, aqui vai dar zero, porque isso aqui é o polinômio que raiz cúbica de 2 é uma raiz. Então, quando eu calcular aqui f de raiz cúbica de 2, esse termo vai dar zero, então vai dar apenas r de raiz cúbica de 2. Então, para qualquer que seja um polinômio f de x pertencente a q de x, vale que f avaliado em raiz cúbica de 2 vai ser igual a... Eu não vou colocar aqui essa parte toda, porque quando eu colocar aqui raiz cúbica de 2 elevado à terceira menos 2 dá zero. É que vai dar zero, então vai dar apenas r avaliado em raiz cúbica de 2, que dá exatamente, substituindo aqui, ó, onde tem x por raiz cúbica de 2, vai dar a mais b vezes raiz cúbica de 2 mais c vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. E voltando para a nossa definição de quem é k de alfa, k de alfa é a imagem de todos os polinômios em alfa. Ou seja, imagine como função, tá? Você pega qualquer polinômio com coeficientes no corpo e calcula o valor desse polinômio em alfa. Quando você fizer isso para todos os possíveis polinômios, você tem quem é k de alfa. Ou seja, nesse caso aqui específico, para qualquer que seja o polinômio f de x, a gente sabe que f de x, f avaliado em raiz cúbica de 2 é isso aqui. Então, nesse caso, quer dizer que a gente tem que encontrou quem é q de raiz cúbica de 2. São todos os, vou até colocar aqui para a gente relembrar, são todos os f de alfa, onde f de x pertence a q de x. Esse alfa aqui é raiz cúbica de 2, tá? A alfa é igual a raiz cúbica de 2. Então, substituindo, só que f de raiz cúbica de 2 é sempre escrito dessa forma aqui. Então, isso vai dar igual a mais b vezes raiz cúbica de 2 mais c vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, onde os números a, b e c pertencem aos racionais. Então, com isso, a gente encontrou quem é esse conjunto, sem ter que nos preocupar muito, onde é que em um certo momento as potências iriam voltar para potências menores, como a gente fez na exposição anterior. Então, essa linguagem aqui dos polinômios foi muito útil, porque a gente facilitou demais a nossa vida. Mesmo quando fosse, por exemplo, um número irracional bem mais sofisticado, vamos dizer assim, se a gente parar para pensar aqui, o que importou aqui, nessa conta que a gente fez, foi apenas o grau do polinômio. Aqui o grau do polinômio era 3, então o grau do resto é no máximo 2. Se o grau do polinômio fosse 5, o grau do resto seria no máximo 4. Então dá para você trabalhar com isso. Bem, então agora nós vamos demonstrar, que está faltando a gente demonstrar que esses elementos desse tipo aqui são corpos. Agora seria um pouco mais complicado a gente provar que isso aqui é um corpo, né? Quando a gente fez para a raiz quadrada de 2, foi bem mais fácil. Aqui exigiria um pouco mais de conta para a gente demonstrar que esse conjunto é um corpo. Mas mesmo assim dá para fazer, dá um pouco de trabalho, mas dá para você fazer. Mas tem situações que esses números que são tão complicados, são tão complicados. O trabalho de demonstrar que os elementos são invertíveis dá mais trabalho. Então, bem, nosso objetivo agora é mostrar que esse conjunto aqui é um corpo. Nós vamos fazer isso utilizando o teorema do homorfismo, que vai ser feito de uma maneira assim rápida. Então vamos analisar o que a gente tem. A gente tem K, um corpo, e alfa pertencente a L, com L contendo K, uma extensão de corpo, uma extensão de L, de K, uma extensão de K. No caso, L que é, né? L é uma extensão de K, ou seja, L é um corpo contendo alfa. Pelo que a gente acabou de ver agora, quando a gente fizer, se eu tiver um polinômio f de x pertencente a k de x, f de alfa pertence a quem?
Lembrando, alfa é um elemento que não está necessariamente em K. Poderia ser que tivesse, né? Porque L contém K e poderia ser que esse alfa que eu peguei esteja dentro de K. Mas quando isso acontece, não faz muito sentido porque você não acrescenta nada ao corpo, né? Se você pegar o alfa em K, quem é o corpo que contém alfa e K? O próprio K. Mas esse F de alfa, ele está sempre dentro de L, né? Porque alfa é um elemento em L e eu vou multiplicar alfa por potências, alfa e suas potências por elementos de K. Como K L já é um corpo que contém K, então está todo mundo dentro de L. Então esse elemento aqui está dentro de L. Então, sabendo disso, que eu posso sempre fazer, avaliar os polinômios em alfa e o resultado está dentro de L, eu posso procurar um homomorfismo que vai desse anel de polinômios, K de x, em L. Como é que vai ser? Quem vai ser esse homomorfismo que ele está procurando? É exatamente essa ideia aqui. Eu vou pegar um polinômio f de x e vou levar em f avaliado em alfa. Isso aqui é um homomorfismo, né? Vai ficar com um exercício vocês mostrarem. Vou mostrar apenas a adição, não tem muito o que fazer. Mas ele é muito importante, o livro dá muita importância a ele, é chamado homomorfismo fundamental dessa teoria de extensões de corpos, extensões racionais, extensão por um único elemento, como no caso que está ocorrendo com a adjunção de raízes. Então, para mostrar o que é homomorfismo, a gente tem que mostrar que preserva a adição e preserva a multiplicação. Mostrar que preserva a adição. Então, digamos que eu tenho aqui os polinômios f de x e g de x, elementos no anel de polinômios k de x. Quando eu calcular psi de f mais g, o que é que isso aqui vai dar? O que a aplicação faz? Ela pega um polinômio e calcula alfa nesse polinômio. Então, peguei o polinômio f de x mais g de x, que é f mais g em x, e calculei psi nesse polinômio. Isso dá quem? Dá exatamente f de alfa mais g de alfa. E isso aqui é exatamente igual a psi aplicado a f de x mais psi aplicado a g de x. São questões de você escrever e ver realmente que é um homomorfismo. Então, a gente fez para a adição, para a multiplicação, fica como um exercício para vocês fazerem. Agora vamos verificar, já que é um homomorfismo, quem é a imagem desse homomorfismo? Quem é a imagem de φ? Vem a imagem de psi. Por definição, são todos os elementos da forma f de alfa, onde f de x pertence a k de x. Mas isso aqui não é exatamente a definição que a gente fez. Ó. Eu estou calculando todos os... De uma forma que a gente é mais fácil lembrar. Eu estou calculando aqui todas as potências de alfa e combinando elas, uma com outra, multiplicando por coeficientes no corpo. Ou seja, isso aqui é exatamente o K de alfa. Então, se a gente tiver uma aplicação entre K de x e L, e a gente acabou de demonstrar que a imagem é K de alfa, a gente vai usar o transomorfismo para concluir que se aqui, pelo transomorfismo, o domínio quociente pelo o núcleo é isomorfo à imagem. Então, se a gente demonstrar que o domínio quociente pelo núcleo dá um corpo, então isso aqui é um corpo, porque pelo transomorfismo, relembrando aqui o transomorfismo, o domínio, que no caso é K de x, quociente pelo núcleo de φ, é isomorfo à imagem de psi, que nesse caso aqui é K de alfa. E lembra que a gente quer demonstrar que isso aqui é um corpo. Então, para demonstrar que isso aqui é um corpo, basta demonstrar então que isso aqui é um corpo. Ora, mas K de x é um anel de polinômios. E a gente sabe que quando você faz o quociente pelo polinômio maximal, dá um corpo. Então, a única coisa que a gente tem que verificar é que o núcleo de φ ele é um polinômio, é um ideal maximal. Né? Ou seja, que ele é gerado pelo polinômio irredutível. Então, vamos procurar agora ver quem é o núcleo de φ. Bem, o núcleo de uma aplicação, de um homomorfismo por definição, são todos os elementos que estão no domínio, então são f de x,
pertencente ao domínio, que é K de x, vou colocar aqui, tais que psi aplicada a f de x é igual ao elemento neutro contra o domínio. Quando o contra o domínio é um corpo, que é o L, é igual a zero. Mas a definição nos diz que psi avaliado em um polinômio é exatamente f de alfa. Então agora esse núcleo vai depender do que quem é alfa. Se alfa for um elemento que não é algébrico, ou seja, se alfa for transcendente, se alfa é transcendente, existe algum polinômio que alfa se anula? Não, né? A não ser o polinômio identicamente nulo. Então, o núcleo da aplicação psi só tem o polinômio identicamente nulo, porque se o elemento é transcendente, não pode ter nenhum polinômio que anule ele, como por exemplo π. Aí nesse caso, o que a gente vai ter é que, como o núcleo só tem um elemento neutro, então a gente vai ter que k de x quociente pelo núcleo, que só tem um elemento neutro, é isomorfo à imagem, que é k de alfa. Só que um anel quociente pelo neutro é isomorfo ao próprio anel. Ou seja, o que a gente vai ter é que k de x é isomorfo a k de alfa. Ou seja, quando o elemento alfa ele não for algébrico, a estrutura daquele de k de alfa é a mesma estrutura de k de x. Que faz sentido, né? Por exemplo, quando a gente fez na exposição anterior, quando você tem aqui π, esses elementos dá A0 mais A1π mais A2π ao quadrado e assim sucessivamente, que é a mesma coisa de A0 mais A1x mais A2x2. Então, pronto. Quando o alfa for transcendente, você tem que K de alfa é isomorfo a K de x. Ou seja, K de alfa não é necessariamente um corpo, né? É apenas um domínio. Não tem elementos invertíveis em anéis de polinômios. Agora vamos considerar o caso se alfa ele é um número algébrico. Se alfa é algébrico sobre K, então a gente sabe que existe, que eu vou chamar de P de x, como sendo o polinômio irredutivo de alfa sobre K. Bem, então vamos voltar aqui para a pergunta do núcleo. Quem é o núcleo de psi nesse caso? Eu já coloquei antes, são todos os polinômios f de x pertencente a k de x, tais que f aplicada a alfa é igual a zero. Existem elementos aqui dentro desse. Existem polinômios que se anulam? Existe, né? Por exemplo, o polinômio p de x. Mas então quem vai ser o núcleo desse homomorfismo? Como o polinômio p de x ele é irredutível, e esse polinômio p de x pertence ao núcleo de psi, é claro que ele pertence, né? Porque quando eu fizer aqui p aplicado a alfa dá zero. Essa é uma das propriedades do polinômio p de x. Ele é o polinômio que zera, que alfa zera ele, ou seja, alfa é um zero desse polinômio. Então é um polinômio irredutivo, está no núcleo de φ. Conclusão, nós temos que o núcleo de φ ele é gerado por esse polinômio. Assim, vocês já estudaram isso mais anteriormente. Eu não vou fazer aqui passo a passo, mas a gente poderia supor que sabe que p de x está aqui dentro. Aí você pega um outro qualquer que está aqui dentro, faz a divisão euclidiana desse outro que está aqui dentro por p de x, depois mostra que o resto é necessariamente igual a zero. Porque se o resto não fosse igual a zero, você ia achar um polinômio de grau menor do que p, que zeraria para o qual alfa é um zero, que isso não pode acontecer. Ou seja, isso que eu estou colocando aqui agora já vem das exposições anteriores, tá, pessoal? Então, o núcleo de φ, na realidade, ele é gerado por p de x, que é um polinômio que é irredutível. Aí vocês estudaram também que, nesse caso,
esse ideal aqui, portanto, o núcleo de φ, ele é um ideal maximal ou máximo, como eu gosto de falar, porque maximal não existe. É um ideal máximo. Conclusão: o domínio K de x quociente pelo núcleo de φ é um corpo. Porque já viram que quando o ideal aqui é maximal, esse quociente aqui é um corpo. É um corpo e vale que é isomorfo à imagem. É um corpo e K de x. Vou colocar aqui, o quociente pelo gerado pelo P de x é isomorfo a K de alfa. Ou seja, K de alfa é um corpo. Então, conclusão. Se alfa é algébrico sobre K, então K de alfa é um corpo. Bem, pessoal, aí com isso a gente demonstra o teorema que no livro é chamado de Teorema 1. Na realidade, ele é o teorema fundamental dessa teoria. Deixa eu iluminar aqui um pouco mais. Vamos somente fazer mais uma. Eu vou colocar isso como teorema, que foi exatamente isso que a gente debateu, que era o que a gente estava querendo fazer desde a exposição anterior. Teorema 1. Seja L uma extensão de K. Quando seja ela uma extensão do corpo K, quer dizer que ela é um corpo também, com alfa pertencente a L. Se alfa é algébrico sobre K, então a aplicação psi que vai de K de x em L, né, que pega um polinômio aqui P de x, é melhor colocar F, né, e leva em P de alfa, é um homomorfismo com núcleo gerado por P de x. Quando eu falar aqui gerado por P de x, não sei qual a notação que a professora Franciela colocou, isso aqui na realidade é P de x, só aqui, né, com núcleo, aqui não é P de x não, é o polinômio irredutível. Deixa eu riscar isso aqui. Se K de x em L é um homomorfismo que pega um polinômio P de x e leva em P de alfa, é um homomorfismo cujo núcleo é exatamente o polinômio irredutível, é o gerado pelo polinômio irredutível de alfa sobre K. E, portanto, K de x isomorfo pelo gerado pelo polinômio irredutível de alfa sobre K é isomorfo a K de alfa pelo transomorfismo e é um corpo. Pronto, agora se alfa é transcendente, então K de x é isomorfo a K de alfa, ou seja, necessariamente K de alfa não é um corpo, é isomorfo ao anel de polinômios com coeficientes no corpo. Um corolário desse teorema que é bem interessante, quando a gente fez a demonstração, o que mais importou era apenas o polinômio irredutível. O polinômio era mais importante do que o próprio alfa. Ou seja, então, como um corolário desse teorema, nós temos o seguinte: se você tiver dois elementos raiz do mesmo polinômio irredutível, o corpo, né, obtido pela disjunção desses elementos são isomorfos. Então, se corolário 1, se alfa e beta são raízes do polinômio irredutível de alfa sobre K, então
o corpo obtido pela adjunção da raiz alfa é isomorfo ao corpo obtido pela adjunção da raiz beta. Isso ocorre porque quando a gente fez a demonstração, deixa eu procurar aqui, o que mais importou foi exatamente quando a gente vai encontrar quem era o núcleo de φ é o polinômio irredutível. Então, se o polinômio é irredutível tanto para alfa como para beta, quando você vai construir quem é o corpo ele é isomorfo ao anel de polinômios quociente pelo ideal gerado pelo polinômio irredutível. Como é que nos dois casos esse termo aqui é o mesmo, então os dois corpos são isomorfos, né? Ou seja, vou escrever essa parte aqui, que foi muito rápido. A prova do corolário. Se o polinômio irredutível de alfa sobre k, eu vou chamar de p de x para não ter que escrever muito. Então, como o polinômio irredutível de alfa sobre k é p de x, então a gente tem que k de x quociente pelo gerado por p de x, isso aqui é isomorfo a k de alfa. Porque alfa é um zero do polinômio irredutível de alfa sobre k. Mas está dizendo que beta também é. Beta também é isomorfo. Então, quando eu fizer aqui k de x, beta também é raiz, isomorfo, beta também é raiz do polinômio irredutível. Então, quando eu fizer k de x quociente pelo gerado por p de x, vai dar quem? Vai dar k de beta também. Porque ambos têm o mesmo polinômio irredutível. Ou seja, k de alfa é isomorfo a esse corpo, k de beta também, os dois são iguais, então os dois são isomorfos também. Bem, então, com esse teorema, a gente então chega a um consenso, que quando nós tentamos construir um novo corpo da maneira que a gente estudou desde a exposição anterior, é possível, desde que o elemento alfa seja algébrico, ou seja, desde que seja um zero de um polinômio com coeficientes naquele corpo. Aí esse processo, então, agora chama-se o processo de adjunção de raízes. Porque você agora acrescentou ao corpo a raiz de um polinômio e obteve agora um novo corpo maior. Então, obrigado por terem assistido. Esse vídeo já está um pouco extenso. É muito ruim, vídeo muito longo. Eu vou deixar para terminar então essa sessão no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido e até a próxima exposição.